Saudações pessoal, estamos ao vivo para mais uma das nossas tradicionais lives de quarta-feira, hoje no horário tradicional, às 20 horas, hoje dia 29 de outubro de 2020, não sei quanto tempo é de quarentena, a gente está chegando hoje para fazer nossa live com um convidado mais do que especial, o professor Mozart Borba, que está já chegando aí na área para conversar com a gente um pouco, então tragam suas dúvidas, venham conversar com a gente. Vamos entrando, vamos se acomodando, como é que vocês estão de quarentena, como é que está a vida, como é que estão os estudos. E hoje dou as boas-vindas para vocês e nos recadinhos do dia tem um muito especial, que amanhã, deixa eu botar aqui o tema da live, amanhã a gente vai estar começando com um curso novo aqui na Aprovação PGE, um curso de rodadas, e vocês vão ter aí a oportunidade de trabalhar com simulados, com questões comentadas, bastante coisa para vocês irem praticando aí, aproveitar esse período, né? Aproveitar o tempo de preparação. Fique seu comentário, beleza? Foi? E além disso, vocês vão poder contar aí com, como eu disse, estudo de simulados subjetivos, questões comentadas. E eu vou estar lá com vocês trabalhando com comentários de alguns leading cases, então casos importantes que estejam acontecendo aí, que estejam rolando na jurisprudência. Eu vou comentar um casinho com vocês, gravar uma linha para vocês, para a gente ficar aí mais próximo e debatendo mais esses temas. Beleza, galera? Então, como eu disse hoje, que eu tô quase que eu boto um filtro aqui sem querer, viu? Ficar igual esses vídeos que tem aqui. Às vezes, não sei se vocês já viram no Instagram ou no Facebook e tal. Pessoal que vai transmitir alguma coisa e bota um filtro sem querer e não consegue tirar depois. Graças a Deus isso ainda não aconteceu comigo. Vocês estão reparando, eu tô de traje de gala hoje, porque hoje é um dia muito especial. Vou receber um convidado especial em tempo de quarentena. A gente até se arruma aí para receber esses convidados da gente. Como eu disse, nossos convidados são sempre especiais. Mas hoje é um cara que eu gosto muito, um cara sensacional, que todo mundo gosta demais, né? Um cara, um fenômeno, um grande professor, um grande ser humano. Realmente alguém que sempre está ajudando o pessoal, seja com a questão do processo civil, o direito, o ensino do direito mesmo, mas também com esse contato que a gente tem com ele, que é um ser humano bacana mesmo, um cara iluminado, professor Mozart Borba, professor de Direito Processual Civil, autor de obras jurídicas aí, com grande destaque para o diálogo sobre o CPC, que obra maravilhosa, que obra gostosa de estudar, palestrante, influenciador digital e tudo mais aí que vocês quiserem de positivo trazer para essa figura. Como é que vocês estão aí? Como é que tá? De onde é que vocês são? Chegando aí o pessoal, Gustavo entrou, um abração Gustavo, Natália Marco também. Ô Natália, tudo bem? Seja bem-vinda, se acomode. Traga aí suas dúvidas, vamos conversar um pouquinho com a gente. O professor entrou. Grande Mozart, meu amigo, um cara que eu tenho muito carinho. Tamo aí, tá chegando, tá fazendo a conexão. Conectou, opa! Boa noite, meu amigo Mozart. Primeiro, boa noite a todos. Espero que todos que estejam assistindo nossa live estejam com saúde, que é o que realmente importa nesse momento. E estava ouvindo aqui Felipe falando, e ele primeiro tem que dizer o porquê desse traje de gala, porque ele está com um corte de extrema elegância. Eu gosto muito desse terno aí que ele está usando. Ele tem que contar a história desse terno aí. Esse terno aqui eu usei exatamente em homenagem ao professor Mozart aqui, que gostou da história dele, né? Eu tava andando uma vez, tava viajando com a minha esposa, a gente tava na Tailândia. Tava andando lá, ele tava enchendo demais na Tailândia. Tava andando, aí chegou um cara pra mim, um alfaiate, aí perguntou, né, se eu queria fazer um terno. Eu disse, rapaz, um terno assim no meio da rua não vai dar certo, não. Aí o cara falou o valor assim, que acho que é um quinto do que você pagaria no Brasil. Aí eu fui lá, fiz, virou meu terno preferido, é o terno do aulão. Quando ele me conheceu, eu tava no aulão, terno tailandês. Então tá aí, vou vestir o traje de gala, é uma homenagem, ele gostou da história do meu terno aqui, eu vesti pra homenageá-lo, né, que é o cara que merece todas as homenagens da gente. Perdão por eu estar com uma camisa polo aqui. Que é isso, é que tá certo. Que prazer enorme revê-lo, meu amigo. Saudade de todos vocês. Para quem não sabe, eu fiz algumas parcerias, né, com a Aprovação. A gente já fez alguns aulões virtuais e presenciais. E é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu realmente tenho vocês como pessoas extremamente queridas, irmãos que eu tenho na área de concurso. E uma satisfação enorme, Felipe, estar aqui com vocês. Sim, seja o grande professor que você é, a pessoa que você é também. É o meu ou é o seu? Eu vou pro 4G, porque por incrível que pareça, o meu 4G, o meu Wi-Fi tá pior que o 4G. Eu fui pro 4G, acho que melhora, talvez fosse o meu.
Mas é isso, mano. A gente agradece muito. Eu sei que você tá corrido aí, eu sei que você é um cara muito ocupado, você é um cara muito requisitado, porque todo mundo quer um pedaço, uma pessoa tão especial assim. Então agradeço aí por tirar um tempinho para ficar com a gente. E fique à vontade, a casa é sua. Conta aí como é que estão os projetos, como é que tá aí 2020, como é que tá a vida, os livros. O lance dessa pandemia é que ela não deu tempo para a gente fazer a mudança da chave, né? A gente sabia das notícias que estavam rolando na China, depois aquela questão que foi tomando a Itália, só que aqui estava tudo ainda meio que, será que chega? Como é que vai ser? E de repente chegou e de uma hora para outra a chave virou, fica todo mundo em casa. Então, assim, a minha atividade já há alguns anos é de muita aula fora, né? Então, eu viajo muito para dar aula em pós-graduação, em palestra, e simplesmente saiu suspendendo tudo, né? Começaram aquelas da semana, e depois as do mês seguinte, e aí você vai quebrando essa dinâmica. Só que aí virou uma coisa curiosa, né? Porque eu deixei de viajar, mas agora a nova palestra é a live, né? É live, E foi o que eu estava conversando contigo. Eu já estou controlando isso, porque como a gente está sem poder dar as aulas presenciais aqui, e o curso que eu dou aula, o ATF, ele gerou a aula remota, a aula remota lhe consome um tempo, assim, absurdo, né? Muito mais do que uma aula presencial. Você tem que gravar aquela aula, estruturar ela todinha. Então, eu tenho gastado muito tempo hoje gravando essas aulas. E aí, as lives estavam consumindo o resto de minha energia à noite. Foi que eu disse, olha, agora eu estou cortando as lives, fazendo no máximo 2 por semana, mas quando você pediu, eu disse, não, a sua, da dos meninos, não tem nem como negar. Será uma honra para mim estar aqui revendo vocês. Saudade de você, de Henrique, de Guga, de todo o pessoal, de Rodrigo. O Rodrigo me ligou um pouquinho antes da live. São pessoas que estão realmente no meu coração. Então, assim, e aí você vai mudando sua dinâmica, né? Você passa a trabalhar em casa, no home office, você se adapta às vezes ou não. Por exemplo, aqui eu dispensei a babá de minhas filhas e a minha secretária, né? Então, estou em casa e aí eu assumi tudo, né? Então, você vira dono de casa. Então, minha rotina de manhã é fazer almoço, café da manhã, limpar a casa, limpar banheiro, essas coisas. E isso é bom porque, de certa forma, você une novamente a família, né? Aquela correria da vida, você passa para uma nova perspectiva, né? Uma nova reflexão sobre valores, tudo. Mas, em compensação, você também não pode acabar com sua atividade profissional, né? Você tem que tentar compatibilizar. Nós ainda somos felizados por termos condições sociais e econômicas para poder fazer isso, né? A gente vai vendo a situação, então a gente sempre tem que agradecer antes a Deus essa possibilidade que nós temos de fazer o home office e ter uma vida tranquila. Mas é uma situação que ninguém imaginava, é coisa de filme mesmo, e vamos nos adaptando a esse novo mundo, cara. É verdade. E é curioso, né? Hoje eu estou aqui há 6 semanas trancado em casa. Então, se você falar em teste, você diz, não conseguiria passar 6 semanas em casa. E é isso, né? A gente fica mesmo e tem que fazer uma forcinha, mas e aí vai se adaptando, né? As aulas lá na pós-graduação da escola da PJ também estão online, a aula na PUC também, trabalho home office, e como você falou, somos felizados de conseguir fazer isso, né? Graças a Deus as coisas estão acontecendo aqui. Mas é isso, e agradeço bastante. Eu sei imagino que essa questão, você chega em casa, trabalha, a noite toda, trabalhou o dia inteiro, fez várias atribuições e gravou uma live, eu sei que dá esse cansaço e a pessoa tem que se preservar também, porque senão fica nessa roda viva e não acaba mais, porque o home office também, se bobear, você trabalha 24 horas, né? Quando você está acordado, você está trabalhando, se policiar. E é uma coisa que eu tenho pensado muito, Felipe, já saindo um pouco não trabalhando o tema que a gente tinha escolhido aqui, mas que de repente vai impactar os futuros concursados que devem estar assistindo essa live, o pessoal que estuda para procuradorias. É porque uma série de paradigmas para procuradorias estão sendo quebrados, né? Exato. Aquela resistência que ainda existia em relação ao teletrabalho, ao home office, que a gente sabe que internamente existia, talvez as últimas barreiras estejam sendo quebradas a fórceps agora, né? E é claro que ainda é prematuro você afirmar alguma coisa sobre isso, mas pelo menos os números do judiciário, é claro que a gente está tendo um corte dessa produtividade, porque não está tendo ainda, pela suspensão dos prazos, não está tendo ainda o contato com os advogados, aquele trabalho de cartório que existia antes e que consumia um pouco do tempo dos servidores.
mas você vê que, de forma geral, o número de publicações de atos judiciais pipocou. Então, é como se já houvesse uma referência de que, olha, não é improdutivo. Você, claro, nós somos seres humanos e seres sociais. Então, trabalhar próximo, se tocando, é algo de extrema relevância em relação a, usando essas expressões de publicidade, né, brainstorm, você descobre coisas a partir desse contato pessoal. Mas talvez isso, sob uma perspectiva mais ampla, não seja suficiente para justificar uma rigidez em relação ao trabalho remoto, né, ao trabalho em casa. E isso vai fazendo com que a gente reflita sobre uma série de conceitos em relação à própria administração pública, né, o custo para você ter estruturas gigantescas físicas para servidores que de repente não precisariam estar ali, né, eles poderiam estar em casa. Seria melhor para o servidor, melhor para a cidade, melhor para o deslocamento, melhor em tantas perspectivas. Então é algo que eu acho que viria com o tempo e talvez esse tempo tenha sido acelerado por conta do corona, né? É verdade, acho que era um processo que já vinha acontecendo e que acabou sendo acelerado, né? E é isso, meu amigo. Hoje a gente vai ver, né? Trouxe aí o tema muito interessante aqui para a galera do Aprovação, o pessoal estuda, para a Fazenda Pública, né? A advocacia pública. Então, e a gente dentro dessa crise toda. Queria que você tem a dizer aí para a gente, suas palavras aí sempre maravilhosas, sempre traz o conteúdo para a gente de forma tão leve. Em relação à Fazenda Pública aí, para essa galera que está estudando, a galera que está parada, a galera que está parada, eu digo fisicamente parada, mas cabeça funcionando a milhão, né? Como é que você destaca aí para a gente? Vê, Felipe, eu estava pensando, quando você lançou ontem o tema para mim, Fazenda Pública, eu fiquei pensando se eu falaria sobre aquelas regras gerais da Fazenda Pública, e aí permita-me até fazer uma proposta, que é trabalhar alguns aspectos processuais não indiretamente relacionados às prerrogativas fazendárias, mas situações que podem impactar a fazenda pública. E aí, por mais que tenha uma questão mais prática e de repente seja até mais importante para os advogados públicos já atuantes do que propriamente para os concurseiros, então seria mais importante para os concursados, quer dizer, mais palatável agora, eu acho que quando passarmos esse ápice da pandemia e que os concursos de procuradorias estaduais e municipais voltarem à rotina, que esses aí serão impactados, todos os concursos serão impactados, mas talvez com as necessidades das procuradorias, eles, por previsões orçamentárias já existentes, eles voltem a acontecer. E aí, esses problemas processuais hoje, eles podem virar muito bem questões, talvez não para a primeira fase, ou até mesmo para a primeira fase, mas muito para a segunda fase. Então, eu pensei em fazer um apanhado de alguns pontos que eu trabalhei em lives voltadas para o público da advocacia pública. Por exemplo, eu fiz há umas 3 semanas uma live para a escola da AGU. Na verdade, eu ia dar essa aula presencial no evento promovido pela Escola da Advocacia Geral da União. E aí isso virou uma live, porque o evento presencial teve que ser cancelado por conta da pandemia. E aí eu trouxe vários aspectos de questões jurisprudenciais do STJ e conhecendo a banca, o CESP, a FCC, a FGV. A FCC e a FGV talvez não na primeira fase, mas nas provas discursivas. E o CESP com certeza já na primeira fase. Então, trabalhar algumas dinâmicas que podem envolver a fazenda pública e não apenas falar sobre aquelas prerrogativas. Eu acho que essas prerrogativas é algo que a gente pode utilizar numa outra circunstância, são coisas mais simples, mais diretas, e tentar mudar um pouco. Peço licença, peço vênia a você para fazer essas provocações e até ouvir a sua experiência também como procurador, para saber qual é a realidade que vocês estão tendo aí em São Paulo, a partir de situações concretas trazidas pela pandemia. Eu acho que isso vai refletir também em futuros temas de provas de concurso posteriormente. Aí a primeira coisa que eu queria alertar aos concurseiros que estiverem assistindo essa live é que uma coisa muito relacionada à questão do Covid hoje é as tutelas provisórias, as tutelas de urgência. E então eu fico imaginando, aquele paciente, eu fiz uma live para a OAB de Santa Catarina, para a Escola Superior de Advogados de Santa Catarina na semana passada. E aí eu lancei a seguinte proposição: olha, o paciente quer usar a cloroquina
e os médicos não querem colocar isso como protocolo. Alguns estados já colocaram, outros estados não colocaram, o governo federal teve toda aquela questão política que envolveu essa discussão. Mas aí vamos saindo, abstraindo dessas questões políticas. Imagine que um paciente ele quer ser tratado com cloroquina e o médico não quer. E aí ele resolve judicializar isso e pede uma tutela antecipada em caráter antecedente. Aonde é que isso vai impactar? Imagine que é uma proposta uma ação contra o Estado de São Paulo, dando outro exemplo, já com os leitos totalmente ocupados, sem respiradores, e a pessoa promove uma tutela provisória, um requerimento de tutela provisória, na modalidade antecipada, antecedente, que é aquela do artigo 303 e 304, e pede que o governo de São Paulo se vire para arrumar um leito para ela, porque ela precisa da ventilação mecânica, ela precisa de um tratamento e não há nenhum disponível, suponha. O que eu quero alertar para quem estuda para concurso? Lembrar que atualmente existe uma divergência sobre a questão da estabilização da tutela. Explicando. Anote que quando você pede uma tutela antecipada, que é uma espécie de tutela provisória, relembrando, tutelas provisórias se subdividem em tutelas de urgência e as tutelas da evidência. As tutelas de urgência podem ser antecipadas ou cautelares, é o artigo 294. Essas tutelas de urgência antecipada e cautelar podem ser requeridas de duas formas, a modalidade antecedente e a modalidade incidental. A modalidade antecedente está prevista lá no artigo 303 e 304 do CPC de 2015. Qual é o ponto que eu acho que pode ser importante numa prova de concurso de advocacia pública? Perguntando sobre a perspectiva jurisprudencial. Veja, se você faz um pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, quando você propõe essa ação, imagine que essa ação foi proposta contra o Estado de São Paulo, ok? Petição inicial, João, contra o Estado de São Paulo. Esse pedido era, preciso do meu tratamento. Felipe conversa com a Secretaria de Saúde e a opinião da Secretaria de Saúde é, vamos arrumar um leito. Não vamos resistir a essa demanda. Se o Estado de São Paulo não quer resistir a essa demanda, o que ele vai ter que fazer? Ele simplesmente não vai impugnar essa decisão. Imagine que o juiz deferiu a liminar, determinou. Estado de São Paulo, arrume o leito para João. Se o Estado não impugna, ou seja, não interpõe recurso, que é o agravo do instrumento, e nem apresenta nenhuma outra resposta, contestação, que seja lá o que for, terá ocorrido a hipótese do artigo 304, que é da extinção do processo e estabilização da tutela deferida. Ou seja, o Estado de São Paulo fica, os efeitos dessa decisão, obrigando o Estado de São Paulo a arrumar um leito para João. Ok? Qual é a polêmica jurisprudencial que pode ocorrer na sua prova? Lembre que no artigo 304 do Código, o artigo diz que a forma que o Estado de São Paulo terá que resistir à estabilização da tutela é interpondo recurso contra a decisão que a deferiu. O artigo 304 é claro, dizendo que a forma de não estabilização é via interposição de recurso. Se for uma decisão interlocutória proferida por um juiz de primeiro grau, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Então, Felipe, a Procuradoria do Estado, diz, não vamos oferecer esse agravo de instrumento. Então, a decisão estabiliza. Mas imagine que o Estado, conversando com a Secretaria de Saúde, diz, não tem mais leito, não tem como fazer isso. Então, a gente não pode admitir essa estabilização, porque isso vai gerar um efeito contra o Estado de São Paulo que a gente não terá como cumprir. Então, vamos resistir a essa decisão dada por esse juiz de primeiro grau. Qual é a forma de resistência? Eu acabei de dizer, pelo Código, artigo 304, agravo de instrumento. Só que, desde o ano passado, a terceira turma do STJ deu precedente dizendo que essa resistência à impugnação poderá ser feita com qualquer outra modalidade de resposta. No caso concreto do precedente lá da terceira turma, foi através de uma contestação. Então, suponha que o Estado de São Paulo contesta essa estabilização. Apresentada essa contestação nos termos do precedente da terceira turma, não haverá estabilização, o processo não vai ser extinto e, teoricamente, essa ação tem que continuar com o aditamento da petição inicial nos termos do 303. Agora, qual é o problema? É que, no final do ano passado, a primeira turma do STJ deu outro entendimento, dizendo que o texto da lei é claro,
que a palavra recurso lá no artigo 304 está sendo utilizada de forma técnica, ou seja, se o Estado de São Paulo não quer que a decisão estabilize, deverá interpor agravo de instrumento. Se o Estado de São Paulo contestar, essa contestação não será tida como suficiente para evitar a estabilização. Ou seja, para a primeira turma do STJ, se o Estado de São Paulo apenas contesta e não agrava, a estabilização e o processo vai ser extinto e João ficou feliz. Então, sintetizando para você que está assistindo isso aqui, imaginando uma tutela contra a fazenda pública. Primeiro, tutela antecipada requerida de caráter antecedente. Deferida a medida. O que acontece? Pelo texto de lei, artigo 304, se a fazenda pública não quer que ela estabilize, lembrando que há enunciado permitindo que a estabilização ocorra em demandas contra a fazenda pública, então tem enunciado do CJF e do FPPC dizendo que é possível pedir tutela antecipada antecedente contra a fazenda pública. Primeiro ponto. Segundo ponto, se isso acontecer e a medida for deferida, pelo texto de lei do artigo 304, para não estabilizar, a Fazenda Pública deverá interpor agravo de instrumento lá no prazo de 30 dias, que é dobrado para a Fazenda Pública. Se a Fazenda Pública não agrava de instrumento pelo texto de lei do 304, a medida estabiliza e o parágrafo 1º manda extinguir o processo. João conseguiu lá a ordem para que arrume um texto um leito para ele. Agora, se o Estado seguir a orientação da terceira turma do STJ, ele poderia oferecer outro tipo de resistência, que seria a contestação. Sintetizando, lembre, pelo texto de lei, agravo. De acordo com a jurisprudência do STJ, temos atualmente divergência. Para a primeira turma do STJ, só não estabiliza se for interposto recurso próprio contra a decisão. Para a terceira turma do STJ, para não estabilizar, será aceita qualquer modalidade de impugnação. Eu até separei aqui, Felipe, esses julgados. Permita-me mostrar aqui. Por favor. Vou mostrar aqui no meu livro. Ó. Aqui, esse é o julgado da terceira turma. Perceba o julgado da terceira turma, que diz que qualquer forma de resposta, então quem estiver assistindo isso pode dar um print, é o recurso especial 1.760.966 aí de São Paulo. Então, para esse entendimento da terceira turma, qualquer modalidade de resposta é suficiente para evitar a estabilização, mas esse julgado aqui de baixo, que é um julgado da primeira turma do STJ, ministra Regina Helena, recurso especial 1.797.365 do Rio Grande do Sul, somente através de agravo de instrumento para evitar a estabilização. Ok? Isso é a primeira informação que eu queria te dar e dar para o pessoal. Antes eu queria perguntar, como é que está essa questão das tutelas provisórias aí em São Paulo, Felipe? Em relação a leitos, até onde eu sei, não está muito, ainda não, até porque ainda não está estourado, né, o sistema, mas a gente teve muita tutela em relação a outros temas semelhantes, né, em relação ao pessoal em relação a condições de trabalho em metrô, em relação a respiradores mesmo, né, teve uma disputa judicial entre União e, se não me engano, entre União e o Estado de São Paulo. Então está tendo bastante liminar nesses sentidos, mas não ainda em relação a leitos, até onde eu vi. Porque os leitos acho que ainda não chegou no pico de chegar nessa hora das escolhas trágicas, né, do ministro Barroso. Entendi. Só para registrar uma pergunta que eu vi aqui enquanto você falava, vamos supor que o Estado de São Paulo não ofereça a impugnação. Vamos usar o exemplo da cloroquina. O juiz defere a ordem para que seja utilizada a cloroquina e a administração pública olha e diz, não vamos impugnar porque não há nenhuma certeza ainda sobre a eficiência ou não da cloroquina. E aí fica lá a ordem dizendo que o Estado de São Paulo tem que utilizar como protocolo a cloroquina em todos os pacientes, mesmo os não urgentes, ok? Essa decisão é deferida pelo juiz, o Estado não impugna e a decisão estabiliza, ok? Estabilizou. Então tem uma ordem agora produzindo efeitos contra o Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, a cloroquina tem que ser utilizada como protocolo padrão em todos os pacientes de Covid, mesmo os não urgentes, como, por exemplo, está sendo feito no estado de Minas Gerais. Veja, se posteriormente sai um estudo, o primeiro estudo científico, com robustez, dizendo, olha,
a cloroquina não funciona. Pessoal, pelo amor de Deus, eu sei que eu estou falando de um tema delicado, não traga para conotação política, estou apenas utilizando de forma didática. E aí o estudo científico sai lá dizendo, olha, não é para usar cloroquina, cloroquina traz benefícios, mas traz mais malefícios. Não é para acontecer isso. Perceba que a partir de agora, o Estado de São Paulo tem uma informação que implica em reforma daquela decisão que está estabilizada. Então, se surgir algo que implique em modificação, reforma ou invalidação da decisão estabilizada, como é que o Estado de São Paulo deverá agir? Como é que a Fazenda Pública deverá agir? Não é através de ação rescisória. A pergunta aí tem sido tirada ação rescisória. Não. Existe uma ação específica para isso, que é uma ação impugnativa, que está lá no artigo 304, parágrafo 2º. Essa ação não é rescisória. A ação rescisória, lembre que é uma ação de competência originária de tribunal. Tem as hipóteses de cabimento taxativamente previstas no artigo 966. Lembre que a ação rescisória, para ser ajuizada, ela precisa de um depósito de uma caução prévia. Essa ação impugnativa ela é proposta no juízo de primeiro grau. Então, imagine que essa decisão foi deferida pelo juiz da 10ª Vara da Fazenda Pública Estadual de São Paulo. Esta ação impugnativa vai ser proposta onde? Na 10ª Vara Civil, da Fazenda Pública de São Paulo. Então, eu vou promover uma ação lá. Essa ação tem cognição ampla, não tem hipótese de cabimento taxativas, não há necessidade de depósito e caução. Então, veja que a segurança jurídica trazida pela estabilização, ela é infinitamente menor do que é trazida pela coisa julgada. Por isso que a parte deve analisar bem, quando vai propor a petição inicial, qual é o regime de estabilidade que ele quer. Se ele quer a estabilização do 304 ou se ele quer mais segurança jurídica através da coisa julgada. Aí ele não pode pedir nos termos do artigo 303. A polêmica, mas aí doutrinária, é que essa ação impugnativa ela tem prazo de 2 anos. Passados esses 2 anos, se o Estado de São Paulo não promover esta ação impugnativa, é como se aquela ordem de usar a cloroquina passasse a ser obrigatória. E aí muitos autores defendem que aí haveria a formação de coisa julgada. E aí daria ensejo a mais 2 anos para entrar com a ação rescisória. Eu não concordo com isso. Sigo aqui a mesma orientação do professor Fred Didier. Para mim, não cabe essa ação rescisória pós 2 anos, porque para mim não há formação de coisa julgada. Nós temos um regime de estabilização diferente, agora trazido pelo artigo 304, que é o regime do référé francês, que é um pouco diferente em relação a isso. Então nós temos que nos adaptar a essa nova perspectiva. Mas eu acho que esse exemplo aí da cloroquina em relação à necessidade de uma ação impugnativa, parece-me que esclarece bem o que seria o caminho correto para os advogados públicos que, se quiserem rever essa decisão estabilizada. Perfeito. Aí certamente vai ter muita discussão nesse sentido. Só uma curiosidade, Mozart, você tem opinião em relação à posição da primeira e da terceira turma? Você acha que... Em relação à questão da estabilização, veja, aí eu já vou dar a notícia, né? Já existe um projeto de lei que está em trâmite, Felipe, para que modifique o artigo 304, eu acredito que isso deva passar, e a modificação do artigo 304, com a exceção de alguns dispositivos, alguns parágrafos novos, vai prever justamente essa possibilidade, que não só através de recurso, mas através de qualquer modalidade de resposta. Eu acho que essa é a melhor solução. Mas é uma coisa que eu conversei até numa live de tutelas provisórias com o querido professor Luiz Vale, que está aqui nos acompanhando. Está aqui, meu grande amigo, fez faculdade comigo. Pronto, o Vale, que é procurador do Estado lá em Alagoas, e a gente conversou muito sobre isso, e a questão é, o que está no texto de lei, parece-me que a decisão da primeira turma é processualmente mais correta, porque o termo do 304, recurso, está sendo utilizado de forma técnica. Então, a lei é clara. Tem que se interpor recurso. Se eu fosse o legislador, eu não teria colocado daquele jeito, porque eu acho que você acaba onerando a parte, forçando a interposição de um recurso que poderia ser desnecessário, acaba gerando trabalho para o tribunal. Então, eu acho que a solução legislativa foi ruim. E talvez isso tenha sido o que a terceira turma fez. Viu que a solução legislativa do 304 é ruim e mitigou. Então, ele fez uma certa interpretação contra a lege. Né? Então, se você me perguntar qual é o entendimento que eu gosto,
é o da terceira turma, qualquer forma de impugnação. Mas me parece que o mais correto tecnicamente para o código é o da primeira turma. Às vezes parece que eles erraram um pouco na redação, talvez não atentaram, né? Porque vai um pouco na contramão dessa redução de litigiosidade, né? Se obrigar mais recurso. Eu toda vez que vou dar palestra em evento sobre tutelas provisórias, Felipe, eu sempre começo dizendo assim, é a parte do código que é bem intencionada. Então eu acho que tem bem boa intenção ali. Teve a vontade de resolver, sim, mas a redação é a pior do código. Às vezes na hora você pensa, né, na hora de sair alguma coisa, não sai exatamente aquilo que a gente desejava, né? É uma redação que realmente gera bastante controvérsia. Isso aí. Beleza. O segundo tema que eu queria trabalhar, já dando andamento aqui aos nossos temas envolvendo a Fazenda Pública. Vocês devem ter acompanhado que recentemente o STJ enfrentou a questão da reclamação, do uso da reclamação, como forma de acesso ao Tribunal Superior quando você interpõe recurso especial e recurso extraordinário e eles são inadmitidos na origem. Qual é a dinâmica? Lembrando para quem está nos assistindo aí, e imagine que você novamente é advogado público e houve o julgamento de uma apelação contra o Estado ou o município que você é o advogado público, e agora você precisa recorrer dessa decisão da apelação. Como a decisão é a decisão de última instância, se tiver havido violação à norma infraconstitucional, cabe recurso especial. Se tiver havido violação à norma constitucional, cabe recurso extraordinário. Quando você interpuser o recurso especial ou recurso extraordinário na presidência ou na vice-presidência do tribunal de origem recorrido, no TJ, no TRF ou no STJ, você sabe que o artigo 1030, ele estabeleceu o que a gente chama de juízo de admissibilidade desdobrado. Então, antes do seu recurso subir, a análise dos pressupostos infraconstitucionais e constitucionais deverão ser analisados pelo tribunal recorrido. É a súmula 123 do STJ. Que era uma questão de ordem que já existia no STF, no STJ, que o código mudou quando foi publicado, e aí naquela lei 13.256, que alterou a redação do código durante a vacatio legis, essas duas questões de ordem do STJ de ministro Humberto Martins e do Supremo de ministro Gilmar Mendes foram restabelecidas. Então, se você olhar o artigo 1030 do seu código agora, ele é o caput, e na redação originária era o caput e o parágrafo único, só que agora é o caput, 5 incisos e 2 parágrafos. Bem, na hipótese do inciso 1 e 3, a ordem é inadmita o recurso, nega seguimento ao recurso quando a decisão que está sendo recorrida do Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, por exemplo, está de acordo com o precedente fixado pelo Tribunal Superior em regime repetitivo ou em súmula vinculante. Então, a decisão da segunda Câmara do TJ de São Paulo estava de acordo com o entendimento do recurso especial repetitivo do STJ, então não era para ser modificada. E o cara ofereceu o recurso especial. Qual é a ordem para esse presidente ou esse vice-presidente? Negue seguimento, inadmita de plano. Quando se inadmite de plano, a única solução viável numa litigância responsável aí é esse cara que tenha oferecido o recurso demonstre que aquele padrão decisório que foi aplicado no processo dele não era para ter sido aplicado, havia o distinguishing, né? Havia a distinção. Então ele, olha, vocês estão me aplicando aqui um padrão decisório desse recurso especial, 1 milhão não sei quanto, mas na verdade o meu processo não é nisso, é sobre outra coisa. Então a inadmissão do nosso recurso especial aqui, você como advogado público, está sendo indevida, porque há distinção ou então porque esse precedente foi superado. Se você observar no artigo 1030, no parágrafo 2º, ele diz que o recurso contra as decisões que negam segmento a recurso especial extraordinário na origem é o agravo interno, que foram justamente essas duas questões de ordem. Então, quando você, como advogado público, oferece um recurso especial contra o acórdão que julgou a apelação, se esse acórdão inadmite por conta da hipótese do 1030, inciso 1, a linha A ou a linha B, o seu recurso especial não vai subir. Só que você tem que mostrar, olha, por que não vai subir? É porque há uma distinção. Então você tem que oferecer um agravo interno contra essa decisão para provocar um órgão colegiado para rever aquela decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem, que inclusive foi o tema que a gente trabalhou na revisão de véspera do último concurso de procurador do Estado de São Paulo, naquele dia abençoado lá no Maxu. Que dia bom, né? Foi. Bom, o que aconteceu?
imagine que você ofereceu um recurso especial como advogado público, foi inadmitido porque já tinha tese fixada e repetitivo. Aí você seguiu o 1030, parágrafo 2º, e ofereceu agravo interno. O órgão colegiado diz, não, é a mesma padrão decisório, não há distinção aí, e mantém o entendimento. Aí vem a pergunta. Se essa decisão estiver errada, o que é que você tem para fazer ainda contra a decisão colegiada que julgou o agravo interno, que está inadmitindo o seu recurso especial na origem? Claro, gente, que aqui eu não estou falando do juiz esperneante, daquele cara que está interpondo recurso para procrastinar. Eu estou partindo de uma premissa de que realmente havia necessidade, que havia um erro. Por exemplo, imagine que trazendo para a visão de professor Dierle Nunes, imagine que há realmente esse precedente, que esse padrão decisório está sendo aplicado ao seu caso, mas que já há uma deterioração do precedente, ou seja, ele já está desgastado por diversos entendimentos diversos de outros tribunais que estão questionando a manutenção dessa decisão do STJ. Como é que o STJ faz, então, para superar esse entendimento? Como é que ele fará para fazer um overruling se não está subindo nada sobre essa matéria para lá? Então, essa preocupação de Dierle é maravilhosa para uma questão da evolução do precedente. Porque, às vezes, o STJ fixa de um jeito, a situação, o cenário político, social e econômico muda, aquele precedente precisa ser superado, porque a sociedade mudou, porque a economia mudou, porque a população, de forma geral, mudou, mas, para isso, como é que o STJ vai ter acesso a esse inconformismo nos fundamentos trazidos pelo juiz de primeiro grau que razoou, dizendo que está errado, mas como tem um precedente eu sigo, mas está errado. Aí o Tribunal de Justiça diz, está errado, mas como tem um precedente, eu sigo. Então, esses argumentos vão fortalecendo o recorrente para pedir ao Tribunal Superior que mude. Como é que esse recorrente vai chegar lá em cima, se quando ele oferece o recurso especial, o TJ diz, mas é esse o padrão, inadmito. Aí ele oferece um agravo interno. Aí o agravo interno diz, não, mas é esse o padrão, inadmito. Como é que eu chego lá em cima? Professor Alexandre Freitas Câmara e professor defende que caberia um novo recurso especial. Tem outros que dizem que caberá o ARESP, né, o agravo em recurso especial. Mas talvez a maior parte da doutrina tenha escolhido a opção da reclamação, com a interpretação a contrário senso do artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2. E aí é que está o detalhe. Se ligue, você que está estudando para a prova de concurso para advocacia pública. Para o texto de lei, ele diz assim, que caberá reclamação, não é inadmissível a reclamação enquanto não exauridas as instâncias ordinárias nas hipóteses de recurso especial, extraordinário e repetitivo. Então, é uma leitura que a gente faz a contrário senso. Ora, enquanto couber recurso na origem, eu não posso oferecer reclamação. Mas, quando não couber mais nenhum recurso, aí caberá a reclamação. Era a interpretação que eu fazia, Fred, Léo Cunha, tudinho. Acontece que no início desse ano, em fevereiro desse ano, a Corte Especial do STJ entendeu que não cabe essa reclamação. Então, presta atenção. Tem um texto até de professor Henrique Mouta que está aqui. Tá aqui. Depois procure esse texto aqui. Esse texto de Mouta, inclusive, eu utilizei como referência na 7ª edição do meu livro. Então, aconselho que vocês busquem aqui, professor Henrique Mouta. E essa decisão da Corte Especial do STJ diz que simplesmente não cabe reclamação. Aí você pergunta, e cabe o quê? Eles não disseram. Eles apenas afirmaram que não cabe reclamação numa decisão bem apertada. E eu queria mostrar para vocês esse julgado também aqui no livro, porque eu não consegui pegar isso antes da publicação do livro. Veja. Que bacana. Na página 532 da 7ª edição, aí tem aqui, ó. Juiz de primeiro grau prolata decisão em desacordo com o entendimento firmado no recurso especial extraordinário repetitivo. Bem, nesse caso, o procedimento é você sair recorrendo dessa decisão. A pergunta é, quando não couber mais nenhum recurso, a doutrina entende que caberia a reclamação. Mas o que a Corte Especial do STJ fez? É esse julgado aqui de baixo, ó. Acontece que em 5 de fevereiro de 2020, a Corte Especial do STJ, julgando a reclamação 36.476 de São Paulo, decidiu por maioria que não cabe reclamação para controle da aplicação de precedentes formados em recursos especiais, especiais repetitivos. Ou seja,
aquela tese que é construída pela doutrina de que exaure as hipóteses para depois entrar com a reclamação não foi recepcionada. Eu tenho esperança que eles revejam isso. E a minha preocupação não é para aquele cara que está esperneando, protelando e quer simplesmente cansar, vencer por cansaço. Minha preocupação é mais próxima da do professor Dierle. Alguma coisa tem que subir. Sim, então, sim. alguma coisa tem que chegar para que haja uma reanálise desse entendimento, caso haja necessidade da superação do precedente, tão bem trabalhada, por exemplo, no livro de professor Ravi Peixoto sobre o tema. Ok? Perfeito, perfeito. Aí evita a cristalização da jurisprudência, né? Porque senão o tribunal se fecha nele mesmo e acaba que a gente não consegue. Vira um processo antropofágico, né? Como é que ele vai ter que fazer? Ele mesmo vai ter que propor, ele mesmo vai ter que rever. Ainda que você diga que haverá publicização desse entendimento, audiências públicas, o Código lá no artigo 927 prevê os instrumentos. Sim. Mas eu acho que é muito pobre para a riqueza da superação. Então eu acho que quando o Código propõe um regime de aproximação da common law, um regime de sistema de precedentes, ele tem que se adequar ao que é um regime de precedentes e aos instrumentos inerentes a esse tipo de sistema. Então eu vejo com bastante preocupação essa vedação à subida ao Tribunal Superior, seja por reclamação ou por qualquer outro instituto. Perfeito. Isso mesmo. Mozart, mais algum tema que você acha relevante aí pra gente? Tem um terceiro tema final que também eu acho que pode ser bem interessante, e esse daí me machuca muito. Eita. Porque você sabe que o código ele foi pensado na primazia do julgamento do mérito, né? Exato. Então há uma tentativa do código de tentar sensibilizar os tribunais, principalmente os superiores, a evitar o que a gente convencionou chamar de jurisprudência defensiva. Uhum. E teve um julgado agora, um pouco antes do final do recesso, e esse julgado foi terrível, porque ele mostrou ali de forma muito crua como a jurisprudência defensiva ela ainda é muito forte dentro do STJ. Sintetizando, para você lembrar que isso pode ser a sua próxima questão objetiva numa prova do CESP. Essa daí é a cara do CESP. E o Mozart tem o dom da premonição, viu? Então... né? E essa premonição hoje ela é virtual, ok? Então veja, quando você tem um recurso especial julgado dentro do STJ, imagine que a primeira turma do STJ está divergindo da terceira turma. Vamos usar o exemplo da estabilização, ok? A primeira turma está divergindo da terceira turma. Tem uma outra questão que me incomoda muito atualmente no STJ, que está passível, já com afetação para ser definida, quando há dupla intimação, Felipe. Então, imagine que a parte é intimada pelo Diário de Justiça Eletrônico e também por meio eletrônico. Isso não acontece para vocês na Fazenda Pública, porque a intimação pelo Diário de Justiça ela não é regra, né? Na verdade, ela está nas intimações pessoais por meio eletrônico, por cargo ou por remessa. Mas imagine que você foi intimado por meio eletrônico e também foi intimado pelo Diário de Justiça Eletrônico. Então, nesse momento, você tem uma dupla intimação. Qual é que deve prevalecer? Pela Lei 11.419, aquela dos atos processuais eletrônicos de 2006, o texto diz que deve prevalecer a do Diário de Justiça Eletrônico. Era o entendimento do STJ. Só que com o advento do novo CPC, o novo CPC, ele visivelmente prioriza a intimação por meio eletrônico. E diz isso textualmente no artigo 270, 272, 273. Então, para mim, houve ali uma revogação tácita. Eu sou um total defensor de revogações tácitas. Então, para mim, ali houve uma revogação tácita do artigo 4º da Lei 11.419. O que acontece? A terceira e a quarta turma do STJ começaram a dizer que, se houver dupla intimação, a que prevalece é a por meio eletrônico. Mas, por causa do novo CPC. Só que a primeira e a segunda turma do STJ continuam dizendo que, nesse caso de dupla intimação, vale a do Diário de Justiça Eletrônico. Quando eu estou fazendo um curso em company para advogados ou para advogados públicos, privados, eu digo, olha, meu irmão, não vá brincar com isso, siga que acontecer primeiro, para você não levar uma intempestividade. Mas se isso acontecesse na vida, se acontecesse numa questão concreta e você tivesse perdido seu prazo, bom, você vai recorrer dizendo o seguinte, olha, as primeira e a segunda turma estão dizendo de um jeito, a terceira e a quarta turma estão dizendo de outro. Quem é que está certa?
é a hora que surge o querido embargos de divergência, né? Que é um recurso específico para a uniformização interna dos tribunais. E quem milita no dia a dia sabe o quanto o STJ diverge internamente. Então, você encontra um precedente da primeira turma dizendo isso, às vezes no dia seguinte você encontra da segunda turma dizendo outra coisa, às vezes você encontra da mesma turma dizendo sentido contrário. Aí a gente fica doido, né? Então, para você resolver isso, embargo de divergência. O embargo de divergência lá do artigo 1043, Felipe, no parágrafo 4º, diz que a parte, quando oferece o embargo de divergência, ela tem que comprovar o dissídio. Ou seja, mostrar que dentro do STJ, que dentro do STF, está havendo esse dissídio, esse dissenso em relação a qual é a conclusão. O parágrafo 4º estabelece como deve ser comprovado esse dissídio, através de repositório oficial de jurisprudência, e que pode ser obtido, inclusive, que são aquelas publicações do Ministério Público, do STF, do STJ, aquelas revistas, ou pode ser através de informação obtida na própria internet, que isso já acontece desde 2006 também, com a reforma que houve no artigo 541, parágrafo único. Bom, eu não estou discutindo que o parágrafo 4º do 1043 diz como deve ser feito. A minha premissa é, houve um erro. Então, imagina, Felipe, você não, que você sabe muito de processo, mas imagine que um outro advogado interpõe um embargo de divergência, alegando que há esse dissenso entre a primeira e a segunda turma e a terceira e a quarta turma. Ele cita, Felipe, todos os julgados. Aqui no meu livro, só para você ter uma noção do tamanho da dissidência, veja essa tabela aqui. Essa tabela aqui, ó, só para quem está nos assistindo dimensionar. Opa, virou. Pronto. Essa tabela aqui, ó, mostra, ó, alguns precedentes pela prevalência da intimação pelo órgão oficial. Olha as decisões da primeira e da segunda turma. Aqui, ó, precedentes dizendo que prevalece a intimação por meio eletrônico. Aí são da terceira e da quarta turma. Imagina, Felipe, que você junta todos esses julgados no seu recurso. Você citou todos eles, então você já deu, inclusive, qual é o julgado. Mas você não reproduziu nos moldes regimentais. O que seria isso? É você dar um print da tela, aparecendo aquela numeração lá em cima, que diz exatamente onde está plotada aquela decisão. Você não fez isso, ok? Imagine que você era inexperiente em relação a isso e cometeu esse erro. Meu Deus, me parece que isso, Felipe, é um erro estritamente formal. Sim. Porque a pessoa cometeu um deslize procedimental. O artigo 932, parágrafo único, diz claramente que não se deve inadmitir nenhum recurso quando é um erro estritamente formal. Então, o relator deve intimar o recorrente para corrigir o vício em 5 dias. E isso é o princípio da primazia e julgamento do mérito, que está lá como norma fundamental no artigo 4º, né? Tem um advogado público, o professor Arthur Lins, que escreveu a dissertação do mestrado dele sobre isso e mostrou mais de 70 dispositivos no código que priorizam a primazia do julgamento do mérito. Então, todo o código foi construído para a primazia do julgamento do mérito. Eis que a Corte Especial do STJ simplesmente me lança a pérola que isso não é um erro formal. Isso é um erro substancial do ato. Eu realmente não sei mais o que é substância e o que é forma. Porque me parece um erro estritamente formal. E o que é mais doloroso, Felipe, é que eu não estou falando que são julgados do Tribunal de Justiça de Pernambuco com o Tribunal de Justiça de São Paulo, que o Tribunal Superior teria um trabalho ainda de pesquisar, trabalho entre aspas, né, de entrar na internet para pesquisar. Eu estou apontando que é uma divergência interna do próprio STJ. Eu estou trazendo os julgados do próprio STJ, ele olhar no sistema dele as decisões. E é uma coisa que é boa para ele. Sim. Então, assim, essa decisão da Corte Especial, ela me deixa destruído, porque você vê que, literalmente, a jurisprudência defensiva, né, é uma coisa que parece que está na cultura de alguns ministros e os caras não conseguem evoluir em relação a isso. Então, lembre, prova de concurso assertiva de sua prova, de acordo com orientação, eles botam assim, né? De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caso seja oferecido
embargos de divergência e o embargante não comprove a dissidência nos moldes regimentais, esse vício não é passível de correção pelo relator, pois se trata de vício substancial. Eu já fico imaginando o aluno fazendo essa prova. Substancial? É não, isso é pegadinha. Não é não, é errado. E é certo. Então já fique atento a esse detalhe, porque de fato é uma coisa assim que você mostra que a jurisprudência defensiva é algo que vai levar gerações, talvez, para a gente conseguir abrandar esse rigor dos tribunais em dificultar o acesso do jurisdicionado aos tribunais superiores. Essa seria a minha terceira dica. Eu não sei se a gente ainda tem mais tempo ou se já está na hora de considerações. Sei que sabe, mas já está indo aqui para os 10 minutos finais. O Instagram derruba a gente, né, com 1 hora, mas foi bastante esclarecedor. Aí você trouxe, aí três institutos aí para a gente tratar, e eu acho que o pessoal fica de olho aí, porque vai cair em prova mesmo. Esse último aí é a cara de prova, né? O cara olha assim e diz, não, pela lógica não é possível, né? Isso aqui é forma, isso não é substância aqui, e às vezes foge. E então é isso. Se tiver mais algo a trazer, mas se quiser já ir para as considerações finais, agradeço bastante, mano. Eu fico feliz mesmo, eu entendo, você é um cara atarefado, tá com muita coisa, tá nesse período difícil, né? Então, tirou esse tempinho aí pra gente. Eu fiquei feliz pra caramba. Feliz de falar com você de novo mesmo. Fazia tempo que eu não falava, às vezes não vontade de mandar um oi lá. Só pra perguntar como é que estão as coisas, como é que estão as meninas, tá tudo bem aí? Veja, eu já lhe disse isso, não é missa de cor presente, eu realmente gosto de vocês. Aquele lance desde do nosso primeiro encontro ali na Avenida Paulista, naquele almoço, assim que eu tinha chegado em São Paulo. É verdade, no Instituto Moreira Salles. Lá no Moreira Salles, a gente almoçou ali e foi aquele lance de energia, troca de energia, me senti em casa com vocês. E todas as vezes que Henrique, que Gurra, vocês me pedem alguma coisa, eu digo, na mesma hora eu tento ajudar no que foi possível. Nem sempre dá, por conta das minhas outras atribuições e questões, às vezes, de concurso, de curso, essas coisas, mas sempre que eu posso, eu tento contribuir um pouco. Vocês realmente estão no meu coração, não é missa de cor presente, não. E além de, claro, veja, o Aprovação sempre acreditou no meu trabalho. Então, assim, desde que eu lancei a primeira edição de Diálogos, né, foi um perfil, né? Eu nem sabia, depois que eu vim saber que Henrique, que tinha sido meu aluno, né, para o preparatório de procurador do Estado de São Paulo, que passou, tinha sido meu aluno aqui em Recife, era um dos sócios. E aí publicava lá, e eu falei com o Gustavo, acho que a primeira vez eu fui com o Rodrigo, acho que foi com o Gustavo, e aí rolou aquela divulgação espontânea, sempre foi divulgação espontânea do livro. Então, com certeza, as pessoas, uma coisa que eu sou na minha vida, Felipe, eu sou grato, e eu nunca vou esquecer o quanto vocês acreditaram no meu trabalho desde o início. Então, para mim é sempre uma honra estar aqui contribuindo, de certa forma, com a aprovação. Muitíssimo obrigado, meu amigo. E é recíproco também, porque você sempre é muito solícito com a gente, está nos aulões, compareceu hoje, então, e a gente sabe que a gente tem essa energia mesmo, você bateu o santo, né, como a gente diz. Você é um cara que eu gosto muito e fico feliz mesmo, a gente continua se encontrando, se Deus quiser, daqui a pouco fisicamente, eu vou lhe dar um abraço também, a gente vai... Saudade de ter outro aulão, cara, veja... No final eu estava dando tanto aulão que eu já não queria mais participar de aulão. Agora, nessa quarentena, que saudade eu tô de dar aulão. Viajar, eu não aguentava mais viajar. Quando eu pensava em entrar no avião, eu digo, meu Deus, de novo não. E agora tô aqui, já com saudade. Saudade, né? Tô doido para subir no palco também, falar com o pessoal, sentir, receber você. Aquela tensão, se ela vai furar o pneu do carro do professor, vai chegar, não vai chegar. Mas é maravilhoso. É isso. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Fica bem. Nada, obrigado também. Obrigado pela Parabéns pelo oportunidade, pela trabalho. confiança. Muito obrigado, Mozart. Pessoal, muito obrigado. Esse cara é fera. Cheiro, galera. Fiquem bem. Valeu, meu amigo.